Bom dia, bom dia, bom dia. Quando eu tinha 18 anos, faz pouco tempo atrás, eu trabalhava como cabeleireiro na Maria Antônia, perto da Consolação. E ali eu sempre tinha que descer no metrô República e ir a pé até a Maria Antônia. E nesse percurso, obrigado, Vitória. Nesse percurso, eu conheci um homem que vendia livros. Vendia livros na rua, em frente ao Terraço Itália. E ali, uma vez a gente conversando, nós fizemos amizade, todo dia passava ali e conversava com ele. E eu gostava muito de filosofia e ele adorava filosofia. Gostava, não gosto ainda. E um dia ele me perguntou sobre ao contrário das coisas. E ele me disse: Você sabe o que é ao contrário de claro? Eu falei: escuro. O que é ao contrário de bonito? Eu falei: feio. E o que é ao contrário da morte? Eu disse: vida. Ele olhou bem para meus olhos e disse: é vida ou nascer? E a vida é tudo isso. Até hoje eu fico pensando nesse homem que me disse isso. E é com essa história que começamos nosso Olha que eu conto essa história. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos dar início, Olha que eu conto essa história, com a nossa super convidada, ela que é contadora de histórias, também deixa eu ver aqui a colinha, cadê, Vitovski? Mediadora de leitura e comunicóloga. Nós vamos entender o que é isso, porque tenho o prazer de anunciar a nossa convidada aqui. Com vocês, senhoras e senhores, Drica Nunes. Uma salva de palmas, Drica Nunes! Tudo bem, Drica? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Joia! Ó, vou falar aqui nervosa. Coração tá assim, ó. Claudinha! Cláudia Torres, olá! Aqui temos Olá! também a Marlúcia Santos. Olá, Drica! Aposto para ver vocês. Marlúcia! Todas minhas alunas! Isso é ótimo. Bom dia, Silvestre Ferreira Lima. Marido! Michele Mi, bom dia, Bom Michele. dia. Tá Olha dando que daqui microfonia para você? Hã? Tá dando microfonia para você? Não, para mim não. Para você tá dando? Também tá pitando um pouquinho. Abaixa um pouquinho o seu celular, talvez. Peraí. A altura dele. Isso. Bom dia, Gelson. Bom dia. Bom dia, Gelson! Patrícia Pocai, ó, Patrícia Pocai, Marlon, é minha amiga de infância. Uau! Hoje nós vamos falar Sam! hoje, ó, o Sam, Drica Linda, Cláudia Torres, Artinegos! Bom dia, Artinegos! Sou fã desse casal. Esse casal é maravilhoso. Alessandra! Bom dia! Olha, tá cheio hoje aqui. Silvestre, Tô gostando de ver. você é linda. Seus lindos, Artinegos, vocês também são lindos. Lindos, lindos de viver. Obrigado, Jamelão! Gelson, dupla dinâmica. Hoje... Vamos lá, né, Gelson? Vamos lá, Gelson! Aqui também. Olá, Drica! Olá! Olá, Drica. Salve, Chucrute. Salve! Salve! Histórias, eu também acho. Também então, acho. já que é para começar as histórias, Drica. Aliás, deixa eu explicar para quem não sabe como que é o projeto. O projeto é o seguinte: a Drica, ela me passou uma história que eu vou contar, e eu tenho que contar com algum elemento que ela utilizou na história. E também a Drica vai fazer a mesma coisa. Eu passei uma história que eu conto, que está no nosso canal. Olha o Sérgio Martínez! Diretamente de Mendoza, Argentina! Dale! E aí eu troco, ela vai pegar também a minha história e também vai usar algum elemento, e depois a gente volta e começa a conversar sobre esse processo, de como que é contar a história do outro, como é que ela fez para contar, e a gente vai falando das curiosidades também da Drica aqui, tá bom? Hoje tem revelações aqui, ai meu Deus do céu, e aí, Drica? Então, senhoras e senhores, com vocês, Madrinha Morte, na voz de Drica Nunes. Um beijo, Drica, até daqui a pouco. Até.
E que delícia que é estar aqui, gente. Ó, confesso que dá um certo nervosinho, né? Sei que tem muita gente linda acompanhando. E contar histórias é como dar um presente. O coração da gente, ó, transborda em palavras e sai pela boca em forma de histórias. E o Marlon me presenteou, porque contar histórias é um presente, ele me presenteou com essa história que fazia muito tempo que eu não via. E talvez algumas pessoas sintam um pouco de medo desse tema ou desse personagem. O próprio Marlon me confessou que ele tem muito medo, mas muito medo mesmo desse personagem, dessa história. E essa história começa assim. Era uma vez um homem que tinha 10 filhos. Quantos filhos, gente? Escreve aí para a gente ver. 10 filhos. E ele já estava se preparando para ter o 11º dia. Mas pensa num cabra pobre, 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 pobre de maré desse. Ele estava desesperado porque com os outros 10 filhos não tinha sido nada fácil conseguir madrinha. E dizem que quem tem madrinha tem tudo. Quem tem madrinha não morre pagão. E com essa preocupação, ele estava se remoendo. E pensava, e caminhava, e caminhava, e pensava sempre nessa questão: onde é que ele ia achar 10 filhos, Leila? Isso mesmo. Como é que ele achava uma madrinha para o 11º filho? E assim, caminhando e pensando, pensando e caminhando, ele caminhou por uma floresta bem grande. E de repente, ele viu lá ao longe uma coisa assim meio esquisita se aproximando, meio estranha mesmo. Quem era, gente? Quem era? Vou falar para vocês. Era a morte. Quem era? A morte. E a morte se aproximou dele e disse assim: eu posso ser a madrinha do seu filho. Ele achou aquilo um tantinho estranho e disse: olha, você madrinha do meu filho, a morte madrinha do meu filho? Até que pode ser bom, sabe? Porque você é justa, você não separa os ricos dos pobres, capaz de ser bom mesmo. E assim, eles fecharam aquela parceria. A madrinha já disse que no dia seguinte era para ele esperar por ela na igreja, em frente à pia batismal, a 1h da tarde. Nem um minuto a mais, nem um a menos. No dia seguinte, quem apareceu lá? Ele. Quando ele chegou, a morte já estava lá. E batizou aquela criança que recebeu o nome de Pedro. Qual era o nome do menino, gente? Coloca aí que eu quero ver, hein? Pedro. E ainda disse que o Pedro ia crescer forte. Tá com medo, né, Claudinha? Que o Pedro ia crescer muito forte, mas com 18 anos ele seria muito poderoso, seria um médico poderoso. E aí vocês sabem, né, minha gente? O tempo passou, porque o tempo sempre passa. E o menino fez 10 anos, e fez 15 anos, 16, 17 e 18. E a madrinha apareceu. Agora, Pedro, você será um médico muito poderoso. Toda vez que você tiver um paciente, toda vez que você tiver com um doente, coloque a pessoa na cama. Se eu aparecer na cabeceira da cama, é porque essa pessoa ficará bem, do mal que ela sofrer. Mas se eu aparecer aos pés da cama, essa pessoa é minha. Não há o que fazer. De agora em diante, você terá o poder de ver a morte trabalhando. E assim foi, né, gente? E o tempo passou, passou e passou, até que um dia o
o rei ficou muito doente. E mandaram chamar quem? Quem, gente? O Pedro. O Pedro, quando apareceu, isso mesmo, Focai, o Pedro, quando apareceu ali naquele palácio e viu o rei deitado na cama, ele olhou e viu a madrinha, gente, viu a madrinha morte. E a madrinha estava onde? Estava aos pés da cama. Ele ficou desesperado, porque todo mundo gostava muito daquele rei, todo mundo queria que o rei vivesse. E aí ele pensou e foi até a janela, olhou para fora e falou assim: tem uma ideia, vou enganar a madrinha. Madrinha, corre aqui, porque tá vendo lá embaixo? Tem um mundaréu de gente falando que encontraram a cura do Covid. Madrinha, a senhora vai perder o emprego. A madrinha, curiosa, um cantinho assim, preocupada, correu até a janela. Nessa hora, o Pedro correu até a cama e virou a cama, de modo que a morte ficou ali na cabeceira da cama do rei. E o rei ficou bom, e o rei ficou saudável, e todo mundo ficou feliz, menos a madrinha, que olhou bem para ele e disse assim: você me enganou. Da próxima vez, eu levo você comigo. E aí, o tempo passou, e passou, porque o tempo sempre passa. Até que um dia, a filha do rei, a princesa, a filha única, ficou doente, caiu de cama. Quem foi chamado? Quem? O Pedro, que foi até o palácio e viu aquela princesinha deitada na cama, mas viu também quem, gente? Todo mundo comigo. A morte. Quem? A morte estava bem aos pés da cama. Mas o pior é que o rei e a rainha disseram que se ele curasse a princesa, ele poderia se casar com ela. Quando ele chegou assim bem pertinho da cama, que olhou aquela princesinha linda de viver, ele pensou: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, e ficou assim, ó, apaixonado. Completamente apaixonado. A princesa estava dormindo, né? Estava muito doente, estava mais para lá do que para cá, porque a morte estava bem ali aos pés dela. E aí ele pensou e foi de novo lá até a janela e falou: vou enganar a morte de novo. Madrinha, vem ver, ó, lá embaixo passando a minha namorada. A morte, que não era boba nem nada, super curiosa, foi até lá. Nessa hora, ele correu até a cama e virou a cama. De modo que a madrinha morte ficou na cabeceira. A princesa ficou bonita, feliz da vida, acordada, né? Super viva. Todo mundo ficou feliz, minha gente. Eles casaram ali mesmo, naquela hora. Mas a morte não gostou nada disso e disse: agora você vem comigo, porque você me enganou, Não, madrinha, por favor. Oh, eu acabei de casar, eu sou muito jovem, vamos fazer assim, ó. Você leva todo o meu poder e me deixa aqui com a minha princesinha, porque o nosso amor é lindo, tão lindo. A madrinha morte fez a troca e foi embora. E ainda disse que somente apareceria quando fosse o momento de levá-lo com ela. E assim foi. E aí, minha gente, o tempo passou até que um dia o Pedro resolveu ir num forrozinho com a sua princesa e estavam os dois lá, xerém, quando de repente ele caiu durinho, estendido no chão. O povo todo foi socorrer, levaram ele para o hospital, chamaram tudo que era médico, colocaram ele numa cama. Quando ele acordou, com quem ele dá de cara? Com a madrinha? Morte. E a madrinha morte estava bem aonde, gente? Aos pés dele.
Ai, madrinha, já entendi tudo, tudo bem, agora eu sei, eu vou com a senhora, mas antes de eu ir, deixa eu pelo menos fazer uma oração completa. A senhora promete que vai me deixar rezar direitinho, aí depois a senhora me carrega, vamos fazer assim? Assim minha alma vai ter paz, eu vou descansar. E a madrinha, morte, que é uma madrinha muito justa, misericordiosa e poderosa, prometeu. O Pedro se ajoelhou, juntou as mãos, fechou os olhos e, Pai Nosso. Ah, mas tá que eu vou rezar que nada. Não vou rezar essa oração, é nunca que eu termino, madrinha. E foi-se embora, todo feliz da vida. Mas a madrinha olhou bem para ele e disse: Você me enganou, você me enganou. Ah, que eu te pego. Ah, que eu te pego. E assim foi. E vocês já sabem, né? O tempo passou, passou e passou. E o Pedro já estava assim, velhinho, já tinha netos, já tinha até bisnetos. E um desses tantos dias da vida, ele estava fazendo uma caminhada, aquela matinal, quando de repente ele viu ao longe, tá lá um corpo estendido no chão. Ele chegou perto, tocou aquele corpo e de repente ele viu que o morto estava morto mesmo, não tinha mais o que fazer. Ele achou tão triste. Uma pessoa morrer assim sozinha no meio do nada, no meio da estrada, sem uma oração. Nessa hora, ele se ajoelhou, juntou as mãos, fechou os olhos e começou a rezar. Pai nosso, amém. Quando ele disse amém, na mesma hora, aquele morto abriu os olhos e era quem, gente? A madrinha morte. E a morte se aproximou dele e disse: Agora não tenho o que fazer, você vem comigo. E nessa hora, o Pedro, que gostava tanto da vida, que queria tanto viver, deu as mãos para sua amiga e madrinha morte e lá se foi com ela, cumprindo o seu destino. Destino dado a todos e a cada um de nós. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Que lindo! Uau! Amor! Amor! Aprendi com meu amigo Marlon. Amor! Olha, vou te falar que essa história da morte é uma coisa que me aterroriza, né? E você falou bem isso no começo. Me aterroriza de verdade. Ó, o pessoal aqui comentando, Pedro, a Michelle KKK, o pessoal dando risada aqui. O É agora. Juan é da Colômbia. Olha, tem um Juama. Inteiro! Estamos vendo O forró da princesinha, né? Xerém, xerém, xerém. Que homem corajoso, é corajoso mesmo. Ai, ai. E agora, nós vamos Agora a guardar gente vai para um assunto delicado também, né, amigo? super delicado. Eu vou contar uma história também delicada que você me passou. E engraçado que depois a gente vai falar sobre essas coincidências, né? Porque o tempo sempre passa, pois é. Pois é, menina. Passa e a gente vai ficando mais bonita assim, né, gente? Né, É. Flor? Ah, Flor de Brasília. Que legal. Tem uma galera assim de longe. Muito bom. É intensa essa história. E eu vou contar uma outra história que também tem a ver. Depois a gente vai discutir se tem a ver com morte também, tá bom? Essa história que você acabou de contar foi catalogada pelo Ricardo Azevedo, né? E o que eu vou contar é do Léo Cunha, não é isso? É uma história de Isso. Léo Cunha. Grande E Léo Cunha. se chama Caixinhos de Prata. Eu já volto com você. E agora. Arrasa, como sempre! Ai, ai. Olá para todos.
E a história que eu vou contar, ela mexe muito comigo, muito mesmo, e depois a gente vai falar sobre isso. Caixinhos de prata. Ela começa assim. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Era uma vez 3 netos e uma avó, cheia de histórias, de sabores, receitas e muitos amores. Esses 3 netos, todo domingo, iam visitar a sua avó. A sua avó, que tinha os caixinhos no seu cabelo. E que um dia esses caixinhos foram negros, negros, como o céu sem estrelas e sem a lua. Ela era tão bonita, aqueles caixinhos. Só que ele foi prateando, assim como a lua, um dia de lua cheia. E ficou todo enroladinho, prateado. Por isso que ela era conhecida como caixinhos de prata. Num belo dia, num domingo, seus 3 netos foram visitá-la. Ela morava num bosque lindo, cheio de árvores, pássaros. Era lindo. Tocaram a campainha e quem abriu a porta foi seu avô. Ah, vô! Deram um abraço no seu vô, beijo no seu vô e perguntaram: onde está a caixinha de prata? E ele levou até o quarto onde estava ela. E lá ela estava com seu pente, penteando seus caixinhos. Eles gritaram: vovó! Oh, vovó, como você está? A caixinha de prata olhou bem nos olhos daqueles 3 garotos e perguntou: quem são vocês? Não sei quem são vocês. O mais velho, que tinha uma voz grave, disse: vovó, eu sou seu neto mais velho. E de dentro da mochila dele tirou uma flauta e começou a tocar. Você lembra, vó? E ali ela ficou pensando como... Eu não lembro, eu não gosto de música. O neto do meio, que não era nem tão muito alto nem muito baixo, e também não tinha a voz tão grave e nem muito aguda, começou a pensar e dentro da sua mochila, tirou uns dominó e perguntou: vó, vamos jogar dominó? Você que me ensinou a jogar dominó? Quer jogar comigo, vó? Eu não lembro de jogar dominó. Eu não gosto de jogar. O mais novo, que tinha a voz mais fina, não perdeu tempo e tirou um buquê de flores. É, é, vó, esse aqui é um buquê de flores. É um buquê de flores e esse buquê de flores eu trouxe para você. Mas meu filho, eu não gosto de flores. Não gosto de flores. E ali ele ficou, pensando o que eles iam fazer. E a avó não lembrava de nada. Os 3 netos, então, tiveram uma ideia. O mais velho, que era mais alto, olhou para dentro de um armário que tinha uma foto. Pegou a foto e mostrou: vovó, lembra aqui, ó, dessa foto? Aqui, lembra dessa foto? Eu estou aqui no seu carro. Lembra que você adorava dirigir comigo? Eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. A avó, novamente, não lembrava de nada. O do meio, que não era nem muito alto nem muito baixo, no meio da estante pegou, ficou olhando, pegou a foto e mostrou para a avó. Vó, você lembra, vó? Aqui, ó, na cozinha, junto com você, vó. Você lembra disso? A avó
olhou, Mas eu não lembro de cozinhar nada, meu filho, eu não lembro disso. e o menor não perdeu tempo, também pegou uma outra foto, mostrou para ela e disse: Vó, você lembra que eu ficava sempre sentado no seu colo? Lá eu ficava no seu colo? Eu não lembro, minhas pernas doem demais, eu não lembro de nada. E os netos se olharam novamente e tiveram uma outra ideia. O mais velho adorava poesia e começou a recitar umas poesias. A avó ficou deliciada com aquela poesia. Ai, que poesia linda! Ai! E pediu para que sentassem do lado dela. O do meio começou a contar história de terror, história de medo. A avó deu até um susto, até gritou, ai, ai, e pegou na mão dos netos. E o mais novo começou a contar histórias engraçadas. E ela começou a dar gargalhadas e gargalhadas, mexia até a barriguinha dela. Ela, então, depois daquilo, deu um abraço nos seus netos. Deu um abraço muito gostoso. O mais velho disse, que abraço delicioso, vó. O do meio disse, eu não queria nunca parar de te abraçar, vó. E o menor olhou bem para o fundo dos olhos dela e disse, nós te amamos demais, caixinhos de prata. A caixinhos de prata olhou para eles e disse, que bom, que bom. Mas afinal, quem são vocês? Os netos então perceberam que era a hora deles irem embora. Deram uns beijos, muitos beijos na vovó e muitos beijos no seu avô e disseram, domingo que vem estamos aí. E foram embora. E a vovó, lá no seu quarto, sentou em sua cama, pegou o pente e começou a pentear os seus caixinhos, e seus caixinhos começou a lembrar os fios das suas memórias. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor pisar. Ai, que coisa difícil, meu Deus do céu. Difícil. Salve, Marlon. Aí. Olá, Drica. Essa história arrupeia, gente, não arrupeia? Lindo. Sérgio Gimenez. Ah, meu pai tá aí! Que lindeza. Estou emocionado aqui, meu pai. Eu também estou muito emocionado com essa história. Que história linda mesmo. Com pedrinhas de brilhante, coraçãozinho experimentando histórias, Cláudia batendo palma. Que triste, muito triste essa história, exatamente. Nem todas as histórias são felizes, né? Vovozinha linda está sempre por aqui guiando as histórias. Sim. Essa história mexeu demais comigo, viu, Drica? A vida é uma festa. Essa história lembrou esse filme. Exatamente. Esse filme é um filme de história mexicana, né? Quando você me passou essa história, Drica, eu vou ser bem sincero que mexeu demais comigo. Meu pai está aqui na live aqui. E, aliás, aniversário do meu pai hoje! Aniversário do meu pai! Ó, no final tem que cantar parabéns, hein? O meu pai está fazendo aniversário e a gente está falando de vida. Olha que maravilhoso, que coisa mais linda. E estamos falando de uma outra coisa, que é do Alzheimer, né? E a minha avó, a mãe do meu pai, ela teve Alzheimer. E para a gente foi muito difícil. Eu não consegui ver a minha avó porque ela mora no Chile e esqueceu o que amava. Quando você me passou essa história, eu lembrei diretamente da minha avó. Assim, lembrei também do sofrimento do meu pai, dos irmãos dele, né, da minha tia, dos meus tios, que meu tio também mora aqui no Brasil. E quanto isso também não deixa de ser uma morte, né? Uma morte da memória, né? A gente está falando de uma coisa tão delicada hoje, que é de morte, é de memória, da morte da memória.
E não foi combinado, eu passei para a Drica, depois a Drica passou para mim essa história, a gente nem falou, não vamos falar desse tema, depois eu vi, falei, Drica, vamos falar desse tema, são os temas polêmicos, né, na contação de história. E aí eu agora já te perguntar, Drica, como que chegou essa história para você, essa história que eu te mandei, como é que chegou a história da Madrinha Morte, como é que foi? Menina, quando eu vi o vídeo, eu achei tão oportuno, pelo momento que a gente está vivendo, né? De muitas perdas. E não é somente a perda da vida, mas é a perda, inclusive, do ir e vir, é a perda do contato, é a perda da proximidade com as pessoas que a gente ama, de não saber o que vai ser amanhã. E essa leveza que é a vida, né? Porque a gente vai tão em busca dela o tempo todo, porque eu acho que é que nem a música, sabe? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e é isso. E quando eu recebi essa história, me fez pensar no momento que a gente está vivendo hoje, e eu resgatei, porque há muitos anos atrás eu trabalhava na comunidade do Paraisópolis, fazia sala de leitura. E um dos anos que eu estive lá, né, trabalhando, eu contei essa história, mas era outra coisa, totalmente diferente. Eu peguei a versão do livro do Ricardo Azevedo e do livro da Gislaine Matos, que tem sabe, a Madrinha Morte. E aí eu junto, que aí ela conta por uma vertente, por um olhar do México, que é totalmente diferente, é outra coisa, né? E aí eu juntei essas duas histórias, ficou uma história super longa. Quando as crianças entravam na sala de leitura, as luzes estavam apagadas, cortina fechada, eu estava lá com uma capa e tinha uma vela na mesa. Então, me veio toda essa lembrança. E eu nunca mais contei. Então, assim, tem muitos anos que eu não contava essa história. E da forma que você me mandou, com essa leveza, com essa sutileza, com essa coisa que, né, que a morte é uma coisa gostosinha. Mesmo tendo medo, você contou de uma forma toda leve, né? A voz, assim, sublime. E aí eu falei assim, como é que é essa morte para mim? Porque a morte, ela é justa, ela é misericordiosa, ela é poderosa. Então, ela não é, assim, a vilã da história, mas, em contrapartida, ela também não é a boazinha. Como é que eu trago essa morte para falar nos dias de hoje, assim, pela internet? Porque ao vivo a gente tem uma outra pegada, né? Você consegue se aproximar, consegue conversar depois, você consegue abraçar se alguém ficar com medo, mas assim, nessa distância, isso fica tudo muito complicado. Então, foi um presente, ao mesmo tempo foi um exercício. Foi um presente por olhar para esse momento e foi um exercício de me ver lá atrás contando essa história de uma maneira completamente diferente, com caras, com bocas, assim. Foi um presente, gratidão. E qual foi o elemento que você escolheu quando eu contei essa história? Qual elemento que você pegou do meu? Eu peguei a palavra morte, peguei essa palavra morte, a apresentação da morte quando você faz o jogo com o corpo, que eu jamais teria pensado nisso. Coloquei a calimba para passagens de tempo, e aí coloquei a batida de quando ele muda a cama. Eu não sei que instrumento você usou, mas eu usei aqui, ó. Qual foi? O sapinho. Ah, não, a gente Eu utiliza peguei a uma matraca. queixada. Eu peguei a queixada, mas a queixada não estava feliz com ela. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu fui pro Roy Roy, também não fiquei feliz com ele. Aí eu falei, olhei para esse e falei assim, meu sapinho! E foi pro sapinho. E aí fui com a calimba. E aí na sua, você coloca a calimba, peraí, aqui, né? Na sua versão, você coloca a calimba, a Rita coloca a calimba, quando a morte aparece também. Aí eu falei assim, então, mas eu não quero essa morte assim tão doce, porque eu não vejo essa morte assim. E aí eu trouxe só para passagem do tempo e trouxe o tambor de mola. Bravo! Muito legal. Você percebeu qual foi o meu? A minha escolha do seu elemento, da sua história? Que eu me reconheci quando você fala dos cachinhos, que você faz aqui assim, porque eu faço isso.
Quando você opta em colocar realmente a música que eu coloquei, porque era uma música que eu cantava na minha infância, então tem a ver com a minha memória afetiva, né? Essa rua, essa rua. E aí você usa sementes, que eu também usei. E quando você fala assim, que ela ri de mexer a barriguinha, e você faz o gesto, isso não tem na história, isso não tem no livro. Mas isso tem na minha avó Maria das Dores, que também teve Alzheimer, e que agora, dia 2 de agosto, faria, sei lá, 95 anos, eu acho, e ela morreu aos 87. Então, quando ela ria, quando minha avó ria, ela mexia a barriguinha, então eu coloquei isso na história e você fez. Foram as coisas que eu reconheci. Mas o que foi? Como tu fez o trovão? Foi sonoplastia? Você mostrou agora, né? Você Mostrei, ó, Cláudio. Na verdade, esse daqui eu comprei na Chapada dos Veadeiros. E aí eu trouxe com o maior cuidado, porque eu fiquei encantada pelo som. E quando bate no piso, faz um barulhão. E aí eu gosto disso, né? História linda. A história que eu contei, a sua, exatamente foi isso. E quando você canta essa cantiga no começo, eu falei, não, esse elemento eu preciso usar. E ainda mais com essas pedrinhas, né? Que isso aqui é o molho, né? O molhinho que faz esse som de pedrinhas, faz o som de água. E eu fiquei muito pensando também nessa coisa, porque eu recentemente fiz um trabalho pelo SUS, que os enfermeiros eles foram até as casas dos idosos e eu cantei para eles cantigas. E foi bem questionado isso, porque eles falaram, mas vamos cantar outras músicas. Eu falei, não, por que não cantigas? Porque cantigas nos faz lembrar de tanta coisa, né? E foi emocionante. Reconecta com a infância, né? Exato, conecta totalmente. E foi emocionante, porque eu via nos olhos dele quando brilhava aquela coisa de querer viver mais, de querer ter mais coisas. Aí eu falei, não, esse elemento não tem como eu tirar. Esse elemento eu vou usar sim. Mas teve uma outra coisa que eu também gostei muito que você fez, da tranquilidade da avó, né? Meu neto, você fez muito isso também. Eu quis também trabalhar um pouco nessas nuances também da voz. Sabe outra coisa que eu reconheci? Quando você franze a testa, né? Que ela franze a testa. E ó, isso eu também falei assim, peguei. Exato. Então, essas coisas eu fiquei muito bacana. Adoro efeitos. Trataria a Drica. Que lindo! Que linda, Ana Lúcia! Marlúcia, que linda! E deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que foi o seu processo de criação para essa história que você pegou? Falhou. Repete de novo. Como é que foi o seu processo de criação? Para a história que eu contei, a que você me mandou? Uhum. Primeiro eu fui te assistir, né? Eu assisti algumas vezes o Marlon. Foi uma overdose de Marlon. Também como Uma overdose de Marlon. E aí você não tinha história digitada. O que eu fiz? Eu fui ler a história que eu tinha da Gislaine, que ela coletou. Fui ler a do Ricardo Azevedo também, para me conectar de novo com esse universo, né, do que a gente ia tratar aqui. E aí eu fui para o computador, digitei. Então, assim, era ouvindo Marlon, digitando, parava Marlon, digitava Marlon, parava Marlon, digitava Marlon. Depois que eu digitei, eu fui trabalhar para minha voz, sabe? Assim, para o meu corpo. Como a Adriana diria aquelas palavras, mas me conectando com o seu texto oral. E aí foi isso que eu fiz. Depois eu fui trazer para a voz falada, né? Para voz, fui ler em voz, imprimi e fui ler em voz alta. E aí quando eu começo a ler em voz alta, aí eu começo a criar imagem, porque para mim história só existe se eu tenho imagem. Se eu não tenho imagem, são só palavrinhas, são só letrinhas e para mim não dá em nada. E aí eu fui ler em voz alta e aí nesse momento é que vem o corpo, porque o corpo faz parte da minha memória. O corpo tem memória, né? Sim. Toda a nossa pele traz memórias, né? E aí eu fui colocar o corpo, mas aí eu tinha que pensar que eu estou num vídeo e que eu tô ao vivo, e aí que dá delay, e que é tudo menorzinho, que a gente tá ali compactado, porque no ao vivo o meu corpo ele fala, né? E aí eu falei assim, bom, eu preciso colocar
alguns elementos do Marlon, e aí o corpo me traz essa memória. Então, se eu pego a calimba aqui, eu não consigo pegar ela com outra mão. Se eu pego o tambor de mola de um jeito, eu não vou pegar do outro, porque eu já tô... Ai, a Ivani... É, Ivani? Que linda! Gratidão! E aí, se eu pego numa mão, eu não vou pegar na outra. Zuleika trabalhou comigo lá no Paraisópolis, continua lá, muito a aprender com ela, mas hoje ela é minha aluna. Que linda! Muitas lembranças, memórias afetivas reverberaram a todo momento. Olha que lindo isso. Que legal isso, dessa coisa do seu corpo. Eu percebo isso, que você é bem expressiva no corpo, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está falando de dois temas que estão extremamente tabus, né? Algumas pessoas... É polêmico, né? Da gente contar a história de morte, por exemplo, para uma plateia de crianças, por exemplo. Falar sobre uma doença que é tão pouco conhecida, né? E tão devastadora, que é o Alzheimer. E eu sei que também você faz contos eróticos, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre... Três temas, hein, menino? Pois é, são temas que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Como que é isso para você, Drica? Essa coisa do tema. Você já teve algum problema, por exemplo, de contar a história de morte ou contar alguma história que eu não tenha falado aqui, mas que seja difícil esse tema e que o próprio contratante falou, ó, pega leve aqui, porque esse tema é difícil, não é um tema tranquilo. Já teve algum problema? Já. Já. Quando a gente fala em morte, quando eu começo uma história, quando eu estou me apresentando, e aí normalmente eu faço uma abertura, e aí eu utilizo o PIN e tudo mais, aí eu falo, o PIN traz as histórias lá do mundo do Era Uma Vez, mas vem histórias de príncipes, de reis, de rainhas, de dragões, de animais falantes, de histórias com finais felizes, histórias com finais nem tão felizes assim. Eu já dou a deixa, porque faz parte, né, da vida. Então, eu acho que a gente, enquanto adulto, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, a gente quer proteger os nossos pequenos. Mas a morte é a única certeza que a gente tem na vida, a única. A gente vê todos os dias na televisão, no jornal, a gente vê assuntos que nos chocam. A gente vê morte, a gente vê assassinato, a gente vê doença, a gente vê um monte de assunto assim. E quando você trabalha por meio da arte, de maneira sutil, e que você se propõe, de repente, a abrir para uma conversa, ou para um abraço, ou simplesmente se põe, coloca o seu corpo em escuta, eu acho que a coisa flui. É claro que a gente tem que pensar, bom, se eu estou numa escola, se eu vou levar um tema de morte para uma escola, com que propósito eu estou levando esse tema? Né? Para que eu estou levando esse tema? Tá, então como eu vou fazer isso? São crianças de que idade? Porque falar com adolescente é uma coisa, mas falar com criança na primeira infância é outra. Falar com criança um pouquinho maior, como é que é isso, né? Eu vou usar as metáforas, eu vou usar a morte sendo a morte mesmo, eu vou personificar a morte, eu gosto muito, que nem quando a gente lê aquele livro A Menina que Roubava Livros, ou O Pato, A Morte, a Tulipa, que a morte é um personagem e a gente consegue se identificar e a gente fala assim, nossa, mas ela não é má, é assim que nem eu, sabe? Você quase se solidariza com aquela morte. Eu acho que fica mais fácil da gente entender, porque é um processo de dor muito grande, né? Assim, que ninguém quer passar, ninguém, e dependendo do nível, do grau de emocional, é muito mais difícil passar por esse momento. Então, eu acho que saber qual é esse público e conversar antes com o contratante, para entender melhor qual é o propósito dele, para ver se conflita com o meu ou se eu consigo dar conta da forma que ele quer. Legal isso. Agora, já fui censurada. Já fui censurada, inclusive, mas com contos eróticos. De falar assim, olha, faz um erótico, mas faz... Não foi para criança que você contar contos eróticos, claro, né? 18 mais. 18 mais. Assim, tá, ó, eu quero que você conte faça um conto erótico, mas tem que ser sutil. Tá. Tem que ser leve. Então, a gente acaba indo pro mais divertido da coisa, sabe?
Você faz Tá. uma cara, uma boca, mas aí você leva mais pro lance mais leve mesmo. E assim a gente vai, né? Com relação ao Alzheimer, a minha avó, Maria Celeste, ela morreu nos 94 anos, completamente lúcida, completamente lúcida. E ela dizia uma coisa assim para mim: a gente é criança 2 vezes na vida. E eu tô sendo criança agora. E quando você fala sobre o Alzheimer, é um momento que o idoso, ele tá no mesmo nível da criança, porque com Alzheimer você fala uma coisa e fala outra, e fala outra, e fala outra, e fala milhões de vezes a mesma coisa. Com a criança pequenininha não é a mesma coisa? Com a criança pequenininha e na experiência que você teve no SUS, eu sou voluntária em hospital também, com idoso, com crianças, eu sou voluntária. E aí, quando você vai para esse universo, criança não gosta da musicalidade das palavras, não gosta das brincadeiras, que não precisa pensar muito naquele processo, que o negócio simplesmente flui. Por quê? Porque faz parte, acho que, do nosso folclore, da nossa tradição oral, faz parte das nossas raízes. E aí todo mundo vai reverberar naquilo, de uma forma ou de outra. E aí eu acho que realmente a gente se aproxima e com esse cuidado e com esse olhar, principalmente quando a gente fala com a criança sobre o Alzheimer, é explicar, ó, vovô, não vai lembrar, então a gente vai repetir. E de novo, que nem a história, de novo, e joga para cima, e de novo, e de novo, e de novo. É o momento que eles também estão nessa fase do de novo, que não é fácil para a gente enquanto adulto, né? A gente vê toda essa perda do cognitivo. Mas ainda assim é um momento que a gente tem que estar junto, né? Ó, Godoy, o minha Carlos mãe Godoy ficou 6 anos com Alzheimer, mas tinha olhos de sabedoria e lucidez. A história me lembrou momentos com ela. É isso, Godoy. Ó, tô arrepiada, Godoy, arrepiada. Eu É liguei, isso. inclusive, para o Carlos e falei, Carlos, assiste, que eu acho que vai ser bem bacana essas histórias que vão chegar para ti. Obrigado, Carlos, por estar aqui com a gente. E deixa eu te perguntar uma coisa, Drica. Você lembra qual foi a primeira história que você escutou, que essa história bateu, você falou, eu quero contar a história? Você lembra disso? Lembro. Artisticamente foi com Giba Pedrosa, lá na Grande biblioteca Giba, Hans Christian tem falado Andersen. bastante vezes aqui. Aliás, temos que trazer o Giba aqui também, com certeza. Tem. É o mestre, né? E a primeira história que eu ouvi que me marcou foi Par de Sapatos, que é um Participa- conto, faz parte do livro Contos da Rua Brocá, que é uma coletânea de histórias francesas, mas que o Giba contando, naquele jeito Giba de ser, eu gosto muito mais do que com o livro. E aí eu falei, gente, que história é essa? Quero contar para todo mundo. Foi Par de Sapatos. Mas isso na narração artística. Agora, na narração, assim, aquela de raiz, foi minha avó. Minha avó Maria das Dores, que essa essa que própria voz que morreu, você está falando. que tinha Alzheimer. E a minha avó Celeste. Minha avó Celeste contava muito história, muito a lembrança dela da infância e da adolescência em Portugal, lá em Câmara dos Lobos, na Ilha da Madeira. Ela contou até uma vez, Marlon, uma história de uma mulher chamada, que ficou conhecida na ilha como a Ressuscitada. Porque diz minha avó que a mulher morreu. Estava todo mundo lá velando o corpo. Minha avó era criança, era pequena. E que, de repente, do nada, a mulher sentou no caixão e saiu todo mundo correndo. E aí, na ilha, ela ficou conhecida como a ressuscitada, porque diz que ela tinha aquela doença que paralisa todo o corpo e fica algumas horas ali paralisada. E Sim. aí ficou conhecida como a ressuscitada. Então ela falou assim: eu não quero ser enterrada nunca, porque eu tenho medo de acordar no meio do velório, do enterro. Não quero. Minha bisavó era da Ilha da Madeira, né, Cláudia? Olha, Cláudia Torres. E a minha avó Maria, ela conta. Minha irmã! Saudade das histórias das avós. E a minha avó Maria, ela contava, Maria das Dores, né? Ela contava sempre histórias de fazer xixi na cama. Ela era muito danada. Era sempre histórias de medo. E a primeira história, assim, que eu me lembro, né? Ela contava algumas, mas a que ficou registrada foi Caio. Caio, ela contava muito. Caio. Caio. É, Aí,
E vai caindo os ossos. E essa vai cair. história ficou muito registrada para mim como a história da avó Maria. E ela colocava a gente numa cama de casal, todos os netos, e ficava na cama de solteiro ao lado. E a gente assim, ó, morrendo de medo, coberto com a luz de vela, porque não tinha luz elétrica onde ela morava, no interior aqui em Mariporã, e aí ela vinha nos pés da gente e puxava os dedos dos pés e estalava, sabe? E aí Legal. ninguém levantava para fazer xixi. No dia seguinte, o resultado era xixi na cama e ninguém sabia quem tinha feito xixi, quem que acordava, todo mundo molhado. Então, essas pessoas, minhas avós, marcaram muito com relação às histórias e na narração artística, o Giba, que foi o primeiro que fez Quero já aproveitar e falar, ó, que medo eu tinha dessas histórias. Eu também morri de medo. Ô, Drica, quero aproveitar que você falou do Giba. Me fala quais são suas referências na arte de contar história. Quem são suas referências? Eu acho que todos os professores que deram aula para a gente na Hans, né? Que todos foram mencionados aqui nesse programa, mas eu queria falar de outros que de repente a gente não lembra de falar e que são tão importantes quanto, como o Juliano Tcherno, que a gente fez a pós com ele, Sérgio Martínez, ele realmente... Sérgio Martínez é uma referência, eu tive com ele em alguns festivais fora do Brasil, e é uma pessoa assim, que tem muito a ensinar, que encanta a plateia de todas as idades. Então, Sérgio, o Martínez, né, diretor, escritor, enfim, ele é demais. Eu gosto muito, muito, muito de um francês chamado Ludovic Suliman. Não sei se você conheceu no Boca do Céu. Ele veio aqui algumas vezes, né? E todas as vezes eu estou lá assim babando para poder estudar com ele. Carolina Rueda, Elvia Pérez. Na Colômbia, maravilhosa. Da Colômbia, de Cuba, Elvia, né? Elvia, maravilhosa. Maravilhosa. Essas pessoas são referências. A Gislaine Matos. Eu amo de paixão. A Gislaine Matos. Tem muita gente, né? Nós vamos abrir agora as perguntas do pessoal de casa, que está aí com as perguntas. E Tox, que pode pôr a primeira aí. Ó, o Sérgio já começou. Como siente el futuro de la narración? Como é que você acha que é o futuro da narração em tempos de tão virtual? De pandemia, né, Martínez? Eu acho que durante muito tempo a gente vai ficar nesse quadradinho, tentando entender essa questão da luz, do áudio, de como a gente se apresenta, se a gente vai para cá, se a gente vai para lá na câmera. Eu acho que durante muito tempo vai ser isso, serão as lives. Mas eu acho que nada disso supre a necessidade do olhar e do contato. O Sérgio Martínez, ele fala muito isso, né? Você é brasileira, você vai pro abraço, não pode tocar. E uma vez a gente estava contando histórias num lugar chamado Carpa, lá em Mendoza, lá em Godoy Cruz, e a primeira coisa que eu fiz eram crianças muito pequenininhas, e eu fui tocando, e fui conversando, e fui abraçando, e fui chegando, ajoelhando assim perto das crianças, pegando bem pequenininhos. E ele falou assim: se fosse comigo, eu já estaria presa uma hora dessa. Mas você, brasileira, tem que tocar, tem que pegar. Então, assim, para mim isso é primordial. Inclusive, nos contos para adultos, né? Quando eu faço erótico, normalmente, se eu estou em palco, eu acabo descendo, eu acabo me aproximando, eu peço para clarear um pouquinho a plateia, porque eu preciso da devolutiva do olhar, eu preciso conversar. Então, eu não consigo decorar, porque eu tenho que interagir com as pessoas. E nesse momento, eu me sinto muito sozinha. Aí eu falo para as pessoas: por favor, conversa comigo, tecla alguma coisa para eu saber que você está ali, porque senão parece que eu estou falando sozinha. Eu acho que é esse o futuro da narração, a gente está aqui, mas se Deus quiser, em breve a gente voltar também de uma outra forma. Elaine, outra aluna, quanta gente linda aqui, gratidão! Você falou dessa coisa do contato do olhar. Me fez lembrar de uma situação que aconteceu quando eu estava na Colômbia, contando história. Eu fui para um presídio contar história. E eu conto história com barbante, né? E os carcereiros me pediram assim, não entre em contato de jeito nenhum com
com os presidiários com esse barbante, senão eles podem te enforcar, né? Eles podem te enforcar, pode fazer de vítima não, de, como que fala? Refém. Aí eu falei, beleza. Aí eu acabei de contar histórias, eu não sei o que aconteceu, eles vieram para cima de mim. Aí eu me assustei ao mesmo tempo, mas eles vieram para me abraçar. E aí, quando eles me abraçaram, eu comecei a mostrar para eles também. Eu enlouqueci, parecia que eu não estava ali. Aí parecia que nós éramos amigos. E eu comecei a ensinar algumas coisas de barbante com eles. E eles me ensinaram também umas coisas. Então, acho que essa coisa do brasileiro é muito forte mesmo. Da gente do contato, que a gente gosta de se abraçar, né? Eu lembro que também no Peru conheci a francesa, que ela falou que, gente, eu queria ver vocês na França contando histórias, porque lá é um pouco mais, né, mais, não tem essa coisa de É tanta, contido, né? não tem essa aproximação assim como vocês fazem. E é isso, eu acho que é isso que é rico na gente, né, no brasileiro, os contadores de histórias. E você falando, o Martins está aqui que não me deixa mentir. Nunca tinha entrado num presídio. E eu fui para lá, fui num presídio, né? Vou contar bem rápido, porque eu sei que a gente tem a questão do tempo e é uma história um pouco longa. E a gente entrou nesse presídio. Eu pensei que era um presídio feminino. Quando eu cheguei lá, era um presídio masculino e de alta periculosidade. E aí eu tremia, Marlon, tudo que eu tinha preparado para fazer no presídio, porque eu optei em ir, porque ele pergunta quem quer ir, e aí eu optei em ir. E tudo que eu tinha preparado saiu, voou, assim, Alzheimer total. Eu não sabia mais nem quem eu era, nem para onde que eu ia, eu não conseguia pensar nada. E porta abrindo, porta fechando, grade. Eu não conseguia me controlar, sabe? Era aquela coisa assim de mexer, assim. E aí a gente chegou numa sala, e nessa sala tem um tablado. A gente foi para um banco de madeira que tinha nesse tablado, e a gente entrou com os presidiários, eles estavam sentados de costas para a porta, então de frente para esse tablado. E estávamos eu, o Sérgio, e uma hondurenha, a Helena. E nós sentamos ali, aí o Sérgio disse, eu abro, depois a Drica, depois a Helena, e segunda rodada. Quando eu sentei naquele banco, eu comecei a pensar, comecei a buscar o olhar daquelas pessoas, e eles não olham, né? É assim. Comecei a buscar o olhar daquelas pessoas, e na entrada tinha uma foto, uma imagem bem bonita, pintada de Jesus, saindo luz, assim, pelas mãos, pelo peito. E aí eu me conectei com aquela imagem, e aí eu falei, eu tô vendo a imagem aqui, tá? Eu me conectei com aquela imagem, e aí eu falei assim, meu Deus, que eu seja a luz para essas pessoas, que eu possa fazer o que eu vim fazer, porque eu já não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu não quero julgar, eu não quero saber as histórias dessas pessoas, mas eu não quero julgar. E aí eu levantei do tablado, quando o Sérgio acabou, e ele é muito, muito cômico, né? Aí ele levanta. A Helena me disse, agora você vai ter que contar uma história muito pro alto, porque não pode abaixar a energia. Porque o Sérgio começou no alto e eu tinha que continuar ou subir, né? Que é a lógica do festival, de qualquer festival, eu imagino. E aí eu entrei, eu estava nesse palco pequenininho, né? E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu desci. Quando eu desci, eu fui para a galera. Ai, mãe, olha, se o Sérgio pudesse, ele me matava. O diretor do presídio veio, os policiais que estavam atrás vieram, e aí eu não olhava para eles. Aí eu contei Raimundo. Nossa. Eu contei Raimundo e eu contei Raimundo em português, porque eu até tinha preparado ela em espanhol para os adolescentes, sabe, para brincar. E eu contei Raimundo, menino. E eu falei assim: agora vocês vão aprender português em 3 segundos. Estão prontos? Yeah! E aí eu comecei. E aí eu fui andando entre eles e fui tocando as pessoas e batendo, sabe? E o Martins, assim, aí eu parei de olhar para o Martins, parei de olhar para os guardas, para a psicóloga que estava ali, fechei os olhos para eles, me foquei na minha plateia, que era aquela. Quando acabou, Marlon, nunca nessa vida eu acho que eu vou sentir a emoção que eu senti aquele dia, nunca. Eu fui ovacionada, que parecia, ó, Foi o aplauso aplauso mais mais forte forte. da vida, Foi, no presídio. e foi o aplauso mais forte da minha vida.
E aí ele falou assim, eu nunca mais vou voltar aqui, porque todas as vezes que eu voltar, eles vão querer a Drica. E foi ovação. Eu abaixei para complementar, a energia me mandou para trás, sabe? De tanta boniteza. E aí eles vieram todos em fila beijar minhas mãos e pedir para tirar foto. E aí, no ano seguinte, eu voltei, eles foram lá me ver. Ai, foi incrível. Drica, tipo amigo íntimo, sabe? Ah, tudo bem, tudo bem. Foi demais, demais. Demais. É o poder das histórias. E quando você está no olho a olho, sabe? Que você não tem a questão do julgamento, que você está lá realmente para abraço. Eu acho que é isso. A Elaine está pedindo para contar. A Elaine, infelizmente, já estamos acabando o programa, mas é uma história que tem no seu canal, Drica? Não tem, mas ó, eu conto em sala de aula, porque agora a gente está em curso, né? A maioria dessas pessoas que estão aí são minhas alunas, meus alunos, e aí eu conto um dia em aula. Você está dando aula, né? Inclusive, né? Você está dando um curso, fazendo um curso bem bacana. Estou dando uma oficina que chama Entre Linhas e Palavras, Metáforas do Contar. Está sendo online, a primeira vez nesse formato. A gente já está na metade do curso e está sendo feito pelo Centro Cultural da Vila Formosa, tá? Show de bola. Eu tenho 2 turmas fantásticas. Maravilha. Agora é a horinha, chegou a hora mais difícil do programa, que é fazer a nossa foto. A gente ensaiou bastante, hein? Hora da foto. Vamos ver se vai dar certo agora, Drica. Chega perto aqui. Ai. Pra cá, que eu mudei de lugar, pra cá. Abaixa um pouquinho mais. Mais pra baixo, né? Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aí. Opa. Aí. Aí, se move para dentro. Um pouquinho mais para dentro. Um pouquinho mais para dentro, Drica. Mais para dentro. Aí. Ah, agora sim, vai tirar foto. Maravilha. Pessoal que tirou foto, marca nas redes aí. Olha, eu amando a oficina, quero ouvir o Raimundo. O pessoal vai escutar Raimundo no curso. E faça também para o seu canal, né? Aliás, a gente está. Sérgio! Um beijo, que fantástico. O pessoal do Brinqueção também falou que, eu vi aqui que a Rita colocou, que você trabalha muito com o corpo, eles já perceberam isso, o quanto isso é forte em você mesmo. Eles me acompanham, muito bacana. Gratidão, viu, gente? Gratidão. Essa companhia também que você faz com a Vanessa, né? Quer falar um pouquinho? Quero. Companhia Hespérides, né? Você sabe o que significa Hespérides? Tem a ver com grego, né? As Hespérides eram deusas gregas que tinham a tarefa de cuidar de um jardim encantado da deusa Hera, onde ficava a mais bela e poderosa árvore do mundo. Uma árvore que dava frutos de ouro. E esses frutos de ouro, para mim e para a Vanessa, são os livros, são as histórias que saem desses livros. Todo mundo convidado a conhecer a gente pelo Instagram, pelo Facebook, Cia Hespérides. E aí, com os adultos, eu faço a alcateia narrativa, que é com a Vanessa também, com a Ailton Guedes e com a Johanna Ciotti. Que aí é a alcateia narrativa, aí é contos para adultos e para jovens, na verdade. Adolescente já consegue participar. Isso mesmo, alcateia narrativa. Maravilha. Drica, mas muito obrigado mesmo. Acho que foi para mim, foi um acalanto aqui. Acariciou meu coração, essas histórias que a gente contou aqui. Um tema difícil, né? Mas preciso de sair também na boca dos narradores. E eu quero terminar aqui te perguntando, fazer uma última pergunta aqui. Aprendendo tanto com vocês, obrigado. Qual história que você queria estar escutando agora? Qual história que você queria escutar agora? Eu acho que a cura para o Covid eu já contei na minha versão da sua história. Sim, né? Ótimo. Que já chegou. Mas, para além da cura do Covid, eu acho que é a história que eu... é a história que eu conto para mim todo dia, como forma de esperança para continuar, é a história de reconhecimento de que o Brasil ele realmente seja aquilo que ele tem potencial para ser, gigante pela própria natureza. Essa história eu conto para mim todos os dias para acreditar que um dia as coisas podem mudar, que a gente pode ter educação de qualidade, sim, cultura de qualidade, lazer, segurança, trabalho, e não é para poucos, que é para todos. Essa história é a história que eu mais quero contar e estou toda arrepiada porque eu vou contar essa história.
Que lindo, que lindo. A gente tem só alguns agradecimentos a fazer aqui. Eu agradeço também. Hoje a gente está com um cenário diferente, já falaram aqui, porque a gente está no estúdio Moranguete, mais conhecido também como Everton Araújo, um grande amigo que nos cedeu esse espaço aqui para a gente fazer. E hoje também mudamos a câmera, estamos testando, né? Estamos testando cada vez mais. E obrigado, Moranguete, obrigado mesmo. Tá lindo. Obrigado. Gente, a gente termina a segunda temporada aqui com a Drica. Olha que maluco, não, mas a gente não termina. Não é aniversário do seu pai? É aniversário do meu pai. Vamos cantar parabéns para ele? Vamos cantar parabéns, parabéns, gente. Parabéns a você. Nessa data felicidade. Muitos anos de vida. Obrigado, Drica. Obrigado. Gratidão, produção. Rita arrasou, Sofia também, todo mundo que está aí junto. Beijos. Gratidão, Marlon. Gente, eu amei. E ó, eu nem mostrei os livros todos que eu separei, uma pilha de livros para mostrar. Porque parece que não, mas vai rolando tão rápido, né, esse tempo. E é o tempo também que a gente falou de tempo hoje, né? O tempo da vida, passa muito rápido. Então porque o tempo sempre passa, né, meu amigo? Com certeza. E com essa mensagem, a gente vai deixando essa segunda temporada. Vamos voltar com a terceira temporada, talvez em agosto ou em setembro, porque assim, é um trabalho fazer esse projeto aqui. E, olha, a Drica até mudou de lado, ficou emocionada, e a gente vai se despedindo. Acho que a Drica voltou. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a Drica, ficou emocionada. Aconteceu. Drica, aconteceu. Agora voltou. E obrigado a todos que ficaram aqui e a todas. Fiquem bem, se possível, em casa, né? Cuidem-se para que a gente possa ter mais encontros maravilhosos como esse, tá bom? Um beijo. Gratidão. Beijo. Tchau, gente! Tchau!